Agora nós chegamos onde eu queria. Nós vamos falar, que é o mais importante, do justpositivismo, que é o que ocorre hoje no nosso sistema. Nós vamos falar dos não justpositivistas, que na verdade, não que eles sejam todos idênticos, não dá para falar que Heidegger e Foucault são coisas próximas, eles só estão lá porque eles não são justpositivistas, mas não quer dizer que eles sejam idênticos. Tá? Aqui vamos falar das teorias críticas, os que são marxistas. Então vamos começar o justpositivismo. Lembra que eu falei para vocês que tem o eclético, o estrito, também conhecido como pleno, e o ético. Existem outros tipos de justpositivismo? Sim, mas não são tão fortes quanto esses três. No eclético, os nomes mais importantes foram Wittgenstein, quero crer, Savigny, que apesar do nome, isso aqui não é francês, ele é alemão, Miguel Reale e Ehring. E Ehring cunhou o termo Volksgeist, que é espírito do povo. Cada povo tem um direito, que é o que vem com o romantismo do direito. Vejam que interessante, se eu disser que cada povo tem um direito, concorda que eu estou dizendo que os direitos são diferentes? Nós sabemos que nunca aconteceu na história da humanidade gente que acha que é superior a outro povo, tipo outra raça, até que eles falam. Quando eu digo que você tem diferentes direitos, porque você tem direitos, cada povo tem o seu, eu posso dizer que há direitos melhores. Concorda? Há casos que você lê algum livro e as pessoas colocam assim, nas nações civilizadas, como se a África, a Ásia não tivesse civilizado, né? De forma que, então, para nós, as nossas bases são gregas, são romanas. O direito, ele é brasileiro, é direito romano-germânico, é aí que nós vamos ver como isso aconteceu. Romano, nós já vimos algumas passagens com Marx. Essa estrutura do direito romano foi resgatado muito tempo depois dele já nem existir mais, para referendar o direito civil, o direito privado. E aí tem uma frase que eu abomino, que é essa frase medonha aqui: quem não luta pelos seus direitos, não os merece. Veja, no primeiro olho, então vem ali e fala, não, mas eu concordo com isso. Né? A frase tão bonitinha, não é bonitinha essa frase. Por que ela não é bonitinha? Porque se a pessoa não luta pelos seus direitos, ela não os merece. É isso que eles estão falando. Agora, se eu escondo os direitos dela, ela vai lutar por esses direitos? Não. Mas se ela não lutou, ela não os merece. Quando, como embaixador da USP, que eu vou nas escolas públicas dizer que eles têm um sistema de pontuação, de bonificação, como estudantes de escola pública, para poder ter mais pontos na FUVEST e, portanto, ter mais facilidade de entrar, isso é um direito deles. Só que eles não sabem que eles têm esse direito. Então, se eles não usam, então eles que se danem, porque eles não merecem. Então, os direitos deveriam ser divulgados para todos. Essa é a minha crítica. Por isso que eu faço esse curso. E aí, nós chegamos aqui. Nós temos que garantir a luta. Sem os direitos sociais, não dá para você fazer nada. Ninguém deseja aquilo que não conhece. Se a pessoa não sabe nem que é aquilo, ela não vai querer. Então, como é que você vai falar que a pessoa não tem direito a determinados direitos se ela nem sabe que ela tem? Então, essa é a nossa luta. E a gente vê diariamente direitos sendo cerceados, e não é comigo, é o meu direito. Né? Tem uma frase do Brecht, que é muito famosa, falando, né, que antes, semana passada vieram aqui e levaram os ciganos, os judeus, não sei, mas eu não me importei, não sou judeu. Ontem vieram aqui e levaram, sei lá, os romenos, eu não lembro direito da definição, mas eu não me importei, não falei nada. Hoje vieram aqui e me levaram, ninguém disse nada. É assim, né? Não é comigo? Então deixa pra lá. Essa indiferença, isso tem que acabar. Dá para você tentar, no mínimo, fazer a coisa mais certa, né? A coisa mais justa. Não dá para você sempre olhar só a letra fria da lei. Que é isso que nós vamos ver agora, como é que o direito espancou para esse tipo de coisa. Além do Ehring, nós temos essa turminha aqui, no eclético. Savigny, alemão, jurista, morreu com 82 anos. Ele é o responsável, ele que efetivamente fez isso, de trazer o direito romano para o direito alemão. Por isso que ele é alemão, direito romano germânico nosso, que a gente adota no Brasil. Ele que fez isso. Por que ele é eclético? Porque o direito é unido do Estado, mas o Estado não é a sua fonte inicial, é o povo. Veja, lembra que eu falei que eles entendem que cada povo tem um direito? Então, quando eles fazem uma análise, eles olham o povo diretamente. Tá? Então não é só o Estado. O Estado garante que vem antes, a história. Então, também chamado de escola histórica, esse justpositivista eclético. A análise não pode ser só da letra da lei. São as aspirações daquele povo mais a lei. Vai ficar mais claro aqui quando a gente estudar cada um deles. Esse aqui é um trecho de um livro de um comentador do Savigny.
Na obra da maturidade, Savigny liberta-se da estrita vinculação ao teor literal da lei defendida no seu escrito da juventude. Quando ele era jovem, ele era justpositivista estrito, ou pleno. No final da vida é que ele ficou eclético. Nós estamos vendo aqui. Em favor de uma consideração mais vigorosa do fim da lei e do nexo de significações fornecidas pela global intuição do Instituto. Não esclarece, no entanto, como é possível reconduzir de novo a regra jurídica particular surgida por abstração à unidade de sentido do Instituto Jurídico correspondente. Retirar desta unidade quaisquer determinações quando tal unidade só se oferece de modo intuitivo, não sendo acessível ao pensamento conceitual. Falta de clareza que não deve ter pesado pouco no fato das sugestões metodológicas da obra da maturidade não terem merecido a atenção que se poderia esperar da grande influência de que gozou Savigny. Quando ele mudou de posição, ele não explicou como foi essa mudança. Nós vamos entender essa mudança, o que é o eclético, com o próximo jurista, o próximo filósofo. Miguel Reale. De todo mundo que nós vimos aqui, é o único brasileiro. Miguel Reale foi integralista, para quem não sabe aqui, uma das inúmeras vertentes de extrema-direita que o Brasil já teve. Por causa disso, ele é muito taxado. Se pega o pessoal que gosta da filosofia do direito marxista, com viés mais à esquerda, ignora solenemente o Miguel Reale, como se não existisse Miguel Reale na história do direito brasileiro. Mas ele escreveu 2 livros fantásticos, Filosofia do Direito, onde ele realmente traz ali Kant pesado, né? E Teoria Tridimensional do Direito. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles aplicam um livro, na sua estrutura, um livro publicado em 68. Vocês não sabem a importância desse livro. Ele inaugurou uma das coisas mais importantes do direito, que é a teoria tridimensional do direito, que diz o seguinte, que você tem norma, fato e valor. A norma é a lei escrita. O fato é aquilo que acontece no dia a dia. E o valor é aquilo que a sociedade entende se aquilo é válido ou não. Exatamente como Aristóteles dizia, né? Você tem uma lei que representa um anseio da sociedade. Se aquela lei deixa de representar um anseio da sociedade, ela está revogada. Ela não precisa de uma lei que a revoga. Um exemplo disso daqui. Quem conhece um pouco de direito penal sabe que até há pouco tempo nós tínhamos o crime de adultério. O adultério estava no Código Penal desde 1940, que é a data dele. Aí, com o tempo, as pessoas pararam de ir lá, o corno, né, o marido traído, ia lá na delegacia para fazer um BO que a mulher não tinha traído. Parou de fazer isso. Não sei se por vergonha, não importa. Não se fazia mais. O crime de adultério tinha norma? Tinha. Tinha gente ainda sendo adúltero? Tinha. Mas tinha valor? As pessoas não queriam mais. Esta lei, pela teoria tridimensional do direito, estava revogada. Não precisaram ter tirado o código, mas tiraram, fizeram uma reforma bem mais para frente, bem quase recente, revogaram o adultério. Mas não é só o adultério, vários outros crimes. Veja que não é aquela lei que pega e não pega, é diferente. Ela pegou um tempo, mas a sociedade mudou. E aquele valor deixou de ser importante, não precisava mais ser tutelado como crime. Em vários países do mundo, a homossexualidade também era crime. Oscar Wilde ficou preso por causa disso na Inglaterra durante muito tempo, né? A hora que esse valor deixa de ser aceito pela sociedade, né, como um valor importante, ou seja, deixa de ter valor aquele fato, não precisa revogar a norma. Isso é tão basilar. Qual a diferença do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil? O Rio Grande do Sul adota isso. O resto do Brasil é estrito. É o que está na lei. Se tem a lei dizendo lá tal coisa, é isso. Mas as pessoas não querem mais saber disso. Não é assim, não importa. Essa é a grande diferença. Se você parar para pegar a diferença dos julgados do Rio Grande do Sul, da quarta região, está aqui, principal. Óbvio que tem momentos que eles são também estritos, momentos que eles são tão estritos quanto nós, mas é bem menos. Primeiro estado a reconhecer a união afetiva, Rio Grande do Sul. Primeiro estado a conceder a autorização para pensão, antes até do reconhecimento, de reconhecer a união afetiva entre dois vivos. O primeiro estado que reconheceu a pensão para o cônjuge de relacionamento homoafetivo, Rio Grande do Sul. O primeiro estado que aplicou a Lei Maria da Penha para um casal também de homossexuais masculinos, que um dos dois bateu no outro. E esse que apanhou foi lá e reclamou que ele queria a Lei da Maria da Penha, e o juiz do Rio Grande do Sul acolheu. Só que a Lei Maria da Penha está clara que a violência doméstica contra a mulher. Só que naquela relação,
Ele entendeu que aquele que apanhou tinha mais ou menos o papel da mulher. E ele aplicou. Olha que coisa linda. A lei mudou? Não. Ele pegou um anseio da sociedade. O que mudou? Foi o valor. Aqui o valor agora não é que não tem diferença entre homens e mulheres nas relações? Então, esse valor muda a norma, não é só revogada, ela é adaptada. Foi aqui que o STF, reconheceu a união afetiva na Constituição Federal, que diz que família lá é homem e mulher. Foi isso. Aí vem falar que o STF rasgou a Constituição, o STF não é mais justo positivista. Eu acho que é. Aqui, ó. Ele aplicou o quê? Teoria tridimensional de direito. Não é óbvio? Não está claro? Só que as pessoas não entendem, porque elas estão acostumadas no estrito. Todo mundo sabe o estrito. A gente entra na faculdade e aprende o estrito. Então, ó, não é só a norma que contribui para identificar o fenômeno jurídico, mas também a realidade social. É fundamental isso. Esse olhar para a sociedade é importante. Mas veja, não é um olhar tipo assim, o que a sociedade quer hoje? Super, não é aberto assim. O valor da norma é que é aferido. Se ela não tiver mais valor, ela está revogada. Não precisa mudar a lei, não precisa mudar nada. É uma questão de interpretação. É feita uma interpretação jurisprudencial e coloca toda a sua fundamentação que esse é um valor que mudou na sociedade brasileira. Se vocês tiverem um dia curiosidade, quem é envolvido com os direitos dos homossexuais, puder ler os votos dos ministros do Supremo que reconheceram a união afetiva, vocês vão ver que primor de filosofia do direito, de juspositivismo eclético. Eles não rasgaram por seu momento algum, até porque eles não podem fazer isso, porque eles são os guardiões da Constituição. Está lá na Constituição, né? Que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Perfeito? Vamos ver Miguel Reale. A integração de três elementos da experiência jurídica, o axiológico, o fático e o técnico formal, revela-nos a precariedade de qualquer compreensão do direito, isoladamente como fato, como valor ou como norma. E de maneira especial o equívoco de uma compreensão do direito como pura forma, suscetível de albergar com total indiferença as infinitas e conflitantes possibilidades dos interesses humanos. Sendo o direito um bem cultural, nele há sempre uma exigência axiológica atualizando-se na condicionalidade histórica, de maneira que a objetividade do vínculo jurídico está sempre ligada às circunstâncias de cada sociedade, aos processos de opção e de preferência entre os múltiplos caminhos, que, como vimos, se entreabrem no momento de qualquer realização de valores. Põe-se assim no âmago da experiência jurídica a problemática do poder, que procura assegurar, de todos os modos, inclusive pela força física, a realização de direito. Isso é lindo, né? Não sei se todos entenderam, mas é óbvio, né? Parece que tem Kant nessa frase dele, mas veja, ele coloca o direito, ele reconhece, o direito é força, o direito é poder, o direito tutela determinadas atitudes, mas ele tem que fazer isso com regras, né? A sociedade tem que ser olhada. Pode fazer a esmo, só se qualquer coisa vale, também não. Tem uma norma. Você tem que olhar o valor. O valor é fundamental. O que essa sociedade que fez essa norma tem querido? Ela quer isso ainda? Esse é um valor tutelado para essa sociedade? Esse valor mudou? Isso tem que ser olhado sempre. Tranquilo, Miguel Reale? Vamos ao juspositivismo estrito ou pleno.